Localizada a apenas 6,8 quilômetros do centro de Alto Bela Vista, Linha Floresta é um verdadeiro refúgio de belas paisagens naturais. Rodeada pelas águas do Rio Uruguai, a comunidade encanta com suas paisagens deslumbrantes e o acolhimento típico do interior. A base da economia local está na força do campo, com granjas de suínos, produção leiteira e o cultivo de grãos. Acompanhe agora um pouquinho da história e das tradições desta comunidade encantadora. Quando e como a comunidade foi formada? O primeiro morador da comunidade foi o seu João Alberto Reichert, que se embrenhou mato adentro, né? Floresta naquela época. E daí até que ele encontrou uma árvore bem grande, oca por dentro, o tronco. E aí ele e a esposa dele ficaram morando ali por enquanto. Até que depois eles começaram a fazer um barraco para eles, né? Quem foram os primeiros moradores ou as famílias pioneiras? Os primeiros moradores depois que eu me lembro, isso era os Brandt, os Torqueto, os Becker, os Schwingel, daí tinha que nem o sogro, né, e os meus pais daí, porque eu fui morar em Floresta quando eu era nenê de braço, assim, de colo, né. Como era o dia a dia na comunidade antigamente? Um ajudar o outro e trabalhar, e não tinha aqueles divertimentos como, né, era só trabalho e trabalho. Isso é visitar e conversar, e um ajuda o outro, né? Um vizinho ajuda o outro no que precisasse. Onde as pessoas compravam seus alimentos e produtos? Havia alguma feira ou um comércio local? O único mercado era em Paradoviado, que o Trentini tinha. Não fazia muito para vender. Depois, na época que eu casei, daí sim a gente vendia, né? E comércio não tinha lá em Floresta. Nós tínhamos que ir ali para Entre Rios. Ali, Entre Rios, antigamente era Barra do Veado. Daí ali tinha um pequeno comércio, né? Vendia ovo, um pouco de manteiga, e daí eles também faziam lanche. Daí nós ia a pé lá de Linha Floresta, ali em Barra do Veado, na aula. E daí nós levava ovo para vender, e manteiga, e a mãe e o pai então deixaram nós se comprar um lanche. Nossa, isso era fantástico para nós. Isso era uma coisa que até hoje a gente não esquece, porque não existia essas coisas de hoje em dia as crianças pedir, eu quero um troquinho, eu quero ir, ou pego no teu nome, mãe, na Copérdia. Isso não existia. Quais eram as principais fontes de renda das famílias? Eram em forma de cooperativas, parceria? Como funcionava? E você vendia tudo, ovos, galinha, mareco, pato, conseguia vender tudo. De Concórdia vinha, ele era sobrenome Pilone, isso eu me lembro bem, ele vinha com uma Kombi e passava uma vez por semana. Ele trazia as encomendas que precisava, farinha e o que precisava podia encomendar com ele. E ele vinha aqui, passava e comprava, levava. Se você tinha um pato para vender, ele carregava, ele botava naquelas gaiolas, era gaiola com tela. E galinha, o que tivesse, ele comprava e troca por mercadoria. Quais eram as principais festas ou eventos que tinham na época? A primeira festa da comunidade católica foi dentro do potreiro, no potreiro desse João Alberto Reichert aí, com a churrasqueira era num buraco, com bananeira para segurar os espetos, e ao ar livre, em cima da grama. Essa foi a primeira festa que eles fizeram, pelo que eu sei, né, eu participava na festa, era um menino pequeno. Na sombra das árvores. Na sombra das árvores, para arrecadar dinheiro para construir a primeira capela. E outra coisa que, outras festas que faziam depois, mais tarde, quando faziam festas de escola, né? Que daí uma escola visitava a outra, né? Iam na época de caminhão. Também, né? Quando a gente lembra.
Botava uns bancos em cima e ia embora. Como eram as escolas e o ensino na comunidade? Nós também tínhamos de ir para Paradoviado na escola, porque lá depois não tinha mais a escola. Depois, mais para o fim, daí eles construíram uma escola. Agora lá, onde tem a igreja evangélica. Olha, tiveram várias professoras antes de mim, né? Mas às vezes ficava 2, 3 meses ou meio ano, já desistiam, né? E daí depois, quando eu fui lá, tinha 43 alunos. E as 4 séries funcionavam tudo numa sala. E lecionava todas as matérias. Lecionava todas as matérias. Aprendiam. Lecionava todas as matérias. Tinha que fazer a merenda, limpar a escola, fazer a horta. E quando terminava o primeiro ano, o aluno que terminava o primeiro ano, ele sabia tabuada, sabia ler e escrever. Uhum. E quando tinha alguma homenagem, por exemplo, o Dia das Pais, Dia das Mães, uma coisa assim, ou era no sábado à tarde, ou era no domingo da manhã. Domingo da manhã. E lá na sala era de madeira, né? Lustrava e um puxava o outro em cima dos panos de lã. Isso ia. Todo mundo se divertia trabalhando. Quando eu fui na aula ali, aquele meio ano, um ano que eu fui na aula ali, a casa do professor era do lado. Na minha época, tu tinha que levar o lanche de casa. Ovo cozido, pão com banha. Sacola era feita de pano, pendurado no pescoço. Uma tira só daquelas E o mais divertido de tudo era que tu fazia 3, 4 quilômetros a pé para ir para a aula, daí na volta brincava, brigava, fazia de tudo. Havia algum artista, músico na comunidade? Nós tínhamos um vizinho, que era o Teobaldo Dick, ele tinha um bandonho. Daí ele tocava aquele bandonho, isso era música daí para as pessoas. E daí eles faziam aqueles churungo na casa das pessoas, né? A gente falava, eles têm fandango de novo, né? Lá eles têm um fandango. E eles dançavam, os velhos, meu Deus! Eles iam e dançavam nesses... Era bonito, daí ele tocava bandonho e o rapaz dele tocava um outro instrumento, mas eu nem sei o instrumento que ele tocava. Havia tradições culturais que marcaram a sua infância ou a juventude? De uma coisa que eu lembro que bem no fundo da terra do pai lá, tinha o José Rosa, Antônio Ganzerla. Esse Antônio Ganzerla tinha uma casa alta do chão, daquelas antigas, e no porão tinha soalho. Fazia os bailes lá dentro. Mas era lá embaixo, né? Lá embaixo, na beira do lago. E tudo no lampião, né? Não existe, porque mora para subir. A luz na floresta veio nos anos 60. Só que lá não foi puxada a luz. Depois o pai comprou os pedacinhos de terra deles lá e eles saíram. Mas eles faziam aqueles bailes de gaita e violão. Com relação à saúde, quando precisava de tratamento médico, onde recorria? Velho Pinheiro, ele era o nosso médico de lá. Ele fazia os remédios e tudo que se precisava. O pai ia lá, falava com ele, daí ele mandava os que ele apontava. Quais eram as principais práticas religiosas na comunidade? A igreja era em Paradoviado, a evangélica. E Piritiba era católica, daí os católicos tinham de ir para Piritiba. Só tinha a religião católica ali? Católica. Né? Os que eram evangélicos vinham. Já vinham? Pé ou de charrete de cavalo ali entre rios. Quais mudanças significativas ocorreram na comunidade ao longo dos anos? Nós tínhamos umas terras bastante pobres aqui, começou a mudar a partir do momento que antigamente era chamado de Acaresque, o que hoje é Ipagre. Eles começaram vindo de Concórdia e com na verdade é uma tecnologia que até eles estavam estudando, porque aí escolhiam as propriedades que era mais fácil fazer um quadro aí de 1 hectare, mediam aquele 1 hectare lá e repartiam ele em 4 pedaços. Aí um lugar eles botavam calcário,
cloreto e tudo que era coisa eles botavam em cima, né? Não era feita análise, era botado aquilo. Num outro quadro lá eles plantavam só com adubo, no outro eles jogavam, hoje a gente bota ureia, naquela época falavam salitre do Chile, era uma ureia, né? Sei lá que mistura que era, mas eles chamavam de salitre do Chile. Então meu pai entrou nesse programa. Aí começou a melhorar, aí depois saiu fora aquilo, fora não, mas aí o pessoal começou a plantar, daí começamos a fazer análise das terras, e as terras começavam a se recuperar, mas quando chegou o porco branco ali, de repente, até me lembro, daí, meu pai era um dos primeiros, e o Ernesto Lauter ali, o sogro da minha irmã lá, eles daí já entraram, eles já também entraram, eles já entraram um pouco mais forte que lá no pai. Então uns tinham os machos, o pessoal tinha um macho de branco na linha e os outros daí tinham os leitores, aí cada um emprestava, né? Porque tinha duas porcas. E depois começou a entrar várias firmas aí, começou a aumentar a produção e com isso cada vez crescendo mais, né? Hoje aqui tem uma criação de suínos que é muito grande. Como foi a chegada da luz elétrica, água encanada ou outros serviços básicos? A eletricidade, quem foi na década de 60, nos fins de 60 por aí, quem trouxe ela para a floresta foi o falecido Fontes, que os pais dele moravam aqui embaixo na Volta Grande. Irmão da Laurentina, da Maria. Todo mundo fala. Ele que trouxe a energia elétrica para a floresta. Daí eles formaram uma comissão. Ele já morava em Concórdia. Já morava em Concórdia. Eles daí formaram uma comissão na floresta e começaram a fazer a comunidade, os moradores, fizeram os buracos, botaram os postes, puxaram os fios, tudo eles que fizeram. Em 2 dias e meio fizeram todos os buracos e colocaram tudo palanque de madeira, né? Todos os postes de madeira. Em 2 dias e meio eles colocaram todos os postes do fundo da floresta, lá embaixo, onde é que moravam os palas, lá na beira do lago, até Entre Rios. Era tudo água assim de poço, cada colônia tinha. Eu acho que nem hoje não tem água encarnada lá. Há eventos marcantes ou desastres naturais que moldaram a história local? Mas deu uma enchente em 64, que levou casa embora, que era na linha de baixo. Né? Derrubou a ponte. Não, a que derrubou a ponte foi em 83. Essa de 64 foi quando deu a neve, 64 a 66. Tá. Agora isso eu nem me lembrei. Sim, mas isso não chegou perto da nossa casa, né? Isso pegou lá na linha de baixo, que até uma casa se deslocou do cepo, né? E foi quase dentro do rio, mas ficou pendurado assim tinha uma lombada assim, né? E ficou pendurado lá em cima, senão ia pro rio, mas estava tudo água, tudo debaixo da água. Eu sei que morava uma família Kronbauer, e eles também tinham que sair de casa, né? Eles foram morar num cantinho. A Wanda se lembra desse cantinho de Paiola? Olha, num cantinho, coisa mais triste, né? No meio das terneiradas e porquinho e coisa. Porque não podiam ficar na casa, porque inundou tudo, né? Quase naquela enchente ainda já deu a neve. Pensa. Neve que, olha, os galhos ficavam grossos assim de neve, que quebrava para baixo, os galhos, de tão grosso que era a neve. O falecido pai, eles moravam lá na floresta. Essa da neve eu não esqueço, porque tinha uma tábua na frente de casa, no corredor, saindo da área, assim, tinha uma tábua. E um dia antes, o pai ia trazer a mãe no hospital aqui no Dr. Otto. E não conseguiu passar na linha de baixo, que nós chamávamos linha de baixo, porque estava inundada já da enchente. E na outra manhã, eu caí um tombo naquela neve. Eu resbalei na tábua lá, porque na época banheiro e privada e patente era lá fora, né? Tudo fora. Resbalei e caí. A chegada da usina hidrelétrica trouxe mudanças na rotina da comunidade? Mudou bastante.
Primeiro lugar, porque foi muita gente que foi morar embora, né? Que nem eu falei antes, aquela linha que de baixo ali, né? Se chamava de linha de baixo, né? Então aquela terminou tudo, porque foi tudo abaixo de água. Esse pessoal foram todos embora. Foi perdido o estreito e ali foi uma coisa que o pessoal hoje comenta muito, né? Naquela época, para nós, o estreito era apenas O estreito era estreito, o lugar onde é que nós ia pescar. Claro que a gente às vezes ia lá, onde é que caía a água, para levei os meus filhos lá para conhecer. A mais nova nem se lembra, porque tinha 4 anos, 3, 4 anos, quando veio a barragem. E daí, hoje a gente comenta muito, uma pena que isso foi abaixo de água, né? Atualmente, quais são as principais atividades econômicas da comunidade? Aqui o que predomina é a suinocultura. Leite, tem bastante produção agrícola também. Houve mudança significativa nas práticas agrícolas ou na produção local? Sim, que agora hoje tudo mecânica, né? Antigamente era no boi, no arado, na enxada, soja na foicinha. Alguma lembrança, história ou curiosidade que tenha marcado a sua infância ou juventude que gostaria de compartilhar? O primeiro vereador de Concórdia por Alta Bela Vista foi meu falecido avô. Pai do falecido tio Rimi. Só que ele assumiu só 2 dias. Sim, porque ele tinha que sair daqui para ir a cavalo a Concórdia na sessão. Sim, ele saía num dia, né? Ele saía num dia para chegar lá, no fim do dia ou no outro dia para participar da sessão para vir embora de novo. Antigamente não tinha essas coisas de patrola na rua. Eram os homens que tinham que fazer a estrada para pagar aquele imposto que eles têm que pagar agora. Não sei como é que agora vou dizer, o imposto do ITR e essas coisas. Eles tinham que cavocar com a enxada, com a pá, com uma picareta, fazer a estrada, fazer as valetas. Meu Deus, esses coitados dos homens se judiavam. Eu lembro que na época, quando o pai foi morar para a floresta, o falecido Alberto Brandt era responsável da turma da estrada de baixo, porque tinha outro caminho por baixo antes de, né? Antes da barragem. E o pai era o responsável do caminho de cima. E daí quando se uniu, tirava um dia, 2, assim, descendo, né? Quando precisava, ia lá todo mundo, com boi, arado, carroça, e cascalho não existia, né? Não tinha como botar, limpar as valetas. Onde atolavam, botavam umas pedras, mais ou menos. Antes o meu pai tinha luz lá, antes da luz elétrica, porque ele tinha um dínamo. E ele carregava bateria, toda a região ali levava bateria lá. Antes de ter máquina para moer, ele tinha chamavam de manjolo, que ficava o dia inteiro lá moendo milho. Quando vinha aquele gado para levar para Sadia, nossa, que você me lembra daquele levavam tudo branco, tocando a pé de a cavalo. E daí nós vinha aqui onde é hoje a casa do Poto, que era dos Ventes, nós trepava dentro, em cima do corimão da área ali, ficava parado em cima para ver o gado passar. Dizia que era muito bravo. Elas vinham de Volta Grande, vinham tocando de Volta Grande a pé, a cavalo, para Concórdia, na Sadia. O que você acredita ser essencial para o futuro da comunidade? A pior coisa que vamos enfrentar daqui para frente vai ser a falta de mão de obra. E não tem mais juventude, não tem mais perspectiva de mudar essa situação. As pessoas que moram aqui, quem ainda poderia ter filho, tem um. E daí isso esses ainda vão estudar e vão acabar saindo. Então a mão de obra hoje é a coisa mais cara. Daqui a uns anos eu vejo assim, né? Se continuar assim, daqui a uns anos nós temos umas propriedades aí que produz muito e no fim a banana vai embora e a casca sobra para nós. O que você sente mais saudades da época antiga? Saudades de pescar no nosso estreito. O que eu sinto mais saudade assim, da floresta é a união do povo.
As brincadeiras de criança. E assim também era diferente que hoje em dia, né? Essas crianças hoje em dia não sabem mais brincar. Não sei se vocês me entendem. Nós brincava de boneca, nós fazia casinha na beirada do mato, nós se cozinhava comida ali. Nós brincava um domingo inteiro. Nós se caçava até passarinho, gente. Não, olha, dessas coisas a gente sente saudade, porque isso não volta mais. Isso não volta mais.